Em estúdio e ainda na área da saúde, falamos agora do combate à malária, que avança com o contributo da bioinformática. Um grupo de investigadores da Escola de Medicina da Universidade do Minho concluiu que o estudo do maior parasita da malária deve considerar o seu estado de desenvolvimento nos glóbulos vermelhos com a ajuda da bioinformática. É meu convidado Nuno Osório, do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde. Muito obrigada também pela sua disponibilidade. Falava-nos um pouco deste trabalho, falando desta hipótese, o tempo de circulação do parasita que está associado ao seu potencial de crescimento e assim, de certa forma, acabando por influenciar, penso eu, o resultado da doença. É assim? Sim, os nossos estudos levantam essa hipótese realmente, que a malária severa pode estar relacionada com um tempo de circulação dos glóbulos vermelhos infectados, que quando este tempo de circulação é mais curto, favorece que os parasitas se multipliquem mais, que a sua carga parasitária dentro daquela pessoa infectada seja mais alta e que nesses casos tenhamos uma situação de doença mais severa, com sintomas mais graves. E em oposição, quando as pessoas têm uma doença assintomática ou pouco severa, os glóbulos vermelhos infectados continuam em circulação dentro do corpo e os parasitas vão sendo eliminados quando esses glóbulos vermelhos são eliminados no baço, e aí mantém-se parasitémias mais baixas e sintomas menos graves. É isto que apontam os dois estudos que nós publicámos recentemente. E para um leigo, como é que a bioinformática pode ajudar, no fundo, a estarmos mais atentos então a essa questão do desenvolvimento destes parasitas nos glóbulos vermelhos? Portanto, a bioinformática é uma área muito entusiasmante que liga a biologia, liga as áreas da informática com a matemática e a estatística e que permite realmente nós conseguirmos estudar os sistemas biológicos mais perto da sua complexidade real. Portanto, no passado, estes estudos de biologia, de genética, eram bastante focados num estudo quase gene a gene, em que nós encontrávamos um candidato, íamos estudar esse gene em particular, e neste momento, com o avanço da tecnologia das chamadas ómicas da bioinformática, nós conseguimos analisar uma vasta quantidade de genes ao mesmo tempo, conseguimos integrar esta informação e entender o sistema biológico de uma forma mais completa. Isto tem muitas vantagens, porque nos permite colocar hipóteses, testar hipóteses e chegar a conclusões que antes não era possível, ou ter esta análise mais direcionada para um candidato ou dois, ou uma visão mais parcial, não é? Portanto, assim temos uma visão mais global, mais integrada. E outra vantagem que a bioinformática tem é que permite que, à medida que todo este conhecimento vai avançando, esta informação vai sendo depositada em bases de dados públicas, em que há uma partilha dos estudos a nível internacional. E depois nós podemos reanalisar esses estudos que foram feitos originalmente com uma determinada questão científica, e agora podemos juntá-los, reanalisá-los e colocar outras questões e testar outras hipóteses. E, portanto, a bioinformática é uma área de muito futuro e com muito potencial por causa destas razões. Acaba também por contribuir para a evolução da investigação científica. Voltando um bocadinho aqui a falar da malária e também pela sua experiência, nós falamos de uma doença que está muito associada a países africanos, nomeadamente a países mais pobres na África. Há cada vez mais pessoas a morrer de malária, nomeadamente crianças. Ainda no ano passado, a Organização Mundial de Saúde estimava que as mortes pela doença nas regiões mais afetadas seriam superiores ao número de mortes provocadas pela Covid-19. É muito importante investigarmos esta doença, no fundo? Sem dúvida nenhuma. A malária tem um efeito dramático, tem consequências dramáticas, principalmente em África, em que é uma doença que causou, os dados que nós temos mais recentes são do ano 2019, portanto, ela em 2019 causou 400 mil mortes, sendo que mais de metade dessas mortes foram em crianças com menos de 5 anos de idade e 94% desses casos, dessa mortalidade,
foi em África. Portanto, realmente em África esta doença tem um efeito extremamente dramático e podemos dizer que contribui para a pobreza, contribui de alguma forma até para castrar o futuro daquelas populações, por ter este impacto enorme na morte de crianças, não é? que realmente tiram ali muito do futuro em muitos desses países. Relativamente ao impacto que a Covid-19 tenha ou teve nos progressos que estavam a ser feitos no combate à malária, ainda não há realmente uma ideia clara sobre isso, portanto ainda aguardamos os relatórios mais recentes da Organização Mundial de Saúde para saber exatamente qual é que terá sido este impacto, mas prevê-se que em muitos países na África subsaariana, devido a esta subcarga dos sistemas de saúde que foi causada pelo Covid-19, os confinamentos, alguma redistribuição dos recursos que havia para a área da saúde e dos cuidados médicos, que realmente tenham tido um impacto prejudicial nas medidas de prevenção da malária, nomeadamente a distribuição de redes mosquiteiros, de tratamento das casas com inseticidas, que estas medidas que são muito importantes para assegurar que se consegue minimizar o número de casos, que provavelmente tenham sido afetadas pela Covid-19. Mas ainda não temos exatamente uma quantificação concreta disso, vamos precisar de esperar mais alguns meses para ter uma ideia exata sobre isto. Ainda assim, e a propósito da pandemia, já agora também peço-lhe a sua opinião, acha que a pandemia nos trouxe algumas lições que até podemos aproveitar, nomeadamente as barreiras da aprovação de fármacos, a burocracia, que eu ouço muitas vezes os meus investigadores a falar, por exemplo, ao nível dos ensaios clínicos? Qual é a sua opinião? Sem dúvida, eu acho que a pandemia nos mostrou que é possível fazer muito mais e muito mais rápido em relação ao combate às pandemias, não é? Portanto, viu-se que na resposta à pandemia causada pelo SARS-CoV-2, a pandemia de Covid-19, que houve uma união de toda a sociedade que trabalhou em conjunto para dar resposta a este problema. Portanto, vimos os investigadores da academia e das empresas farmacêuticas a trabalhar em conjunto de uma forma rápida. Vimos autorizações de emergência para aprovações de vacina em tempos recordes, e isso realmente nunca aconteceu para a malária. Nós vemos que, no caso da malária, realmente há uma dificuldade diferente, por exemplo, para o desenvolvimento de uma vacina. A malária é causada por um parasita que é muito mais complexo do que o vírus SARS-CoV-2, que tem muito mais informação genética, que tem diferentes estados no seu desenvolvimento. Tudo isto dificulta um pouco mais a tarefa de desenvolvimento de uma vacina, mas por outro lado temos que ser claros e dizer aqui que há uma questão de motivação humana que é diferente, não é? E aqui a motivação para desenvolvimento de vacinas contra a malária não tem sido tão grande. Por exemplo, no setor farmacêutico não há o envolvimento de empresas farmacêuticas, quando comparado com a questão da Covid-19, todas as empresas farmacêuticas, grandes empresas farmacêuticas se envolveram. Na malária, até agora, nunca houve esse envolvimento, tirando o caso de uma empresa, todas as outras nunca se envolveram nesta questão. E, portanto, realmente, mesmo em termos das aprovações que falava, nunca houve aprovações de emergência para esta pandemia que é a malária, e temos uma situação que é emergente, não é? Como nós dissemos, temos 220 mil casos por ano, temos 400 mil mortes por ano em 2019, portanto realmente isto é uma emergência, mas que não tem sido tratada como tal, nomeadamente por causa dos países em que a doença afeta mais, não é? E isso eu acho que esta resposta ao Covid-19 realmente é uma lição para todos, que é possível fazer muito mais e muito mais rápido, e eu tenho esperança que realmente isto vai mudar o panorama também de outras doenças infecciosas e de outras pandemias, e há sinais nesse sentido, eu tenho esperança que se concretize. Vamos ficar à espera desses sinais. Nuno Osório, foi um gosto estar à conversa consigo. Muito obrigada pela sua disponibilidade.